Olá, alunos do primeiro ano. Então eu vou fazer aqui uma aula muito engraçada para vocês do vídeo aula, né? Não vou tentar, certo? E eu vou dar uma continuidade da aula de vocês de citologia, tá certo? Então vejam, nós paramos, né, na introdução, no estudo da citologia. E para se estudar a citologia, inicialmente a gente tem que saber que todos os seres vivos são formados por células, certo? No livro de vocês vai ter aí o exemplo, né, dessa macrocélula, ou seja, uma célula grande vista a olho nu. Na margem direita vocês estão vendo um ovo. O ovo é uma macrocélula. Já esse em cinza, né? A gente vai ver a gramia. A gramia é o quê? Uma célula, uma única célula. Ela é uma alga, vive nos oceanos e é responsável pelo transporte, né? Pelo trânsito, aliás, pela fotossíntese nos oceanos, que transformou o CO2 livre na atmosfera em oxigênio. Vejam, o estudo dos microscópios, ele teve uma fundamentação principalmente no século XVI. E esse daí, Anthony Phillips Leeuwenhoek, acho que é assim que fala, não sei. O que ele fez, gente? Ele era uma pessoa comum, ele vendia comércio, certo? Gostava de vinhos, era um funcionário público. Então ele fez observações no microscópio, tá certo? E ele foi olhar um espermatozoide, né? Chamou de animáculo, glóbulos vermelhos e placas dentárias, ele chamou de animaizinhos. Ele não sabia o nome, né? Então ele chamou de animaizinhos. Aqui vocês estão vendo Robert Hooke, que ele foi quem? Ele foi, gente, a pessoa que descobriu a célula. Então esse aí é veja, esse aqui é o microscópio que ele usava, tá certo? Tinha aqui, ele utilizava uma fonte de luz que emitia luz aqui sobre esse foco, e ali ele ia fazendo observações, e ele observou inicialmente esse aqui em verde, vejam. Isso aqui são células, na verdade são células mortas da cortiça. Então esses lugares vazios, que ele chamou de células, na nossa língua célula, certo? Assim, não propriamente dito, porque uma célula não é considerada um espaço vazio, ela dentro dela tem espaços. Aliás, tem substâncias, tem organelas, certo? Mas foi Robert Hooke quem deu o nome de célula que a gente conhece hoje. Então, vamos lá. A teoria celular. Vejam, nós, né, nós aqui, ó, somos formados de quê? Adivinha? De células. Os animais, como os pássaros, são formados por células. As plantas são formadas por células, né? E aqui a gente vai ver que tem também bactérias. Aqui as bactérias, elas estão em rosa, certo? Essas bactérias também são o quê? São células. As bactérias são seres unicelulares. Já as plantas, os homens e os animais são seres pluricelulares ou multicelulares. Vejam, aqui são as partes básicas da célula. Toda célula vai ter um envoltório, uma membrana, vai ter uma parte interna chamada de citoplasma e vai ter também um núcleo, certo? O núcleo é responsável pela coordenação de toda a célula. Então, é como se o núcleo fosse o cérebro da célula. Vejam, aqui nessa ilustração, a gente está vendo uma célula de um protozoário, o paracênio, certo? Aliás, paramécio, desculpa. Veja que ele está como se fosse fazendo um movimento de piscar, né? Esse movimento de piscar aí é uma imagem de microscópio, e isso aí, gente, é uma organela chamada vacúolo que ele tem, que ela fica pulsando, semelhante ao nosso coração, para que ela fique organizando a quantidade de água dentro da célula. Então, esse C tem esse vacúolo, que é semelhante ao nosso coração. Então, como é que se consegue ver as células, né? Esse aqui é um aparelho de microscópio óptico, ou seja, ele é um microscópio mais viável, mais barato. É utilizado aqui nas escolas, nos hospitais, para fazer exames laboratoriais simples, tá certo? E ele é composto por uma parte ocular, né? A gente vai colocar o olho. Aqui vai ter uma plataforma onde vai se colocar a lâmina, certo? Aqui embaixo é uma lâmpada, um foco de luz que vai emitir luz sobre a lâmina que vai ser observada. E vão ter também as lentes, né? Objetivo.
Este aqui é um exemplo, tá certo? De amostra, de como é que um microscópio vai observar. O primeiro tipo é chamado de campo claro. Vamos observar que a gente está vendo aí dois tipos de células, certo? Essas células, como umas moedinhas vermelhas, elas são os nossos glóbulos vermelhos, tá vendo? As hemácias ou eritrócitos, tudo aqui é uma coisa só. Esses vermelhinhos são os nossos glóbulos vermelhos. Já esse roxo aqui, ó, são os nossos glóbulos brancos. Aí você pode dizer, ô gente, se é um glóbulo branco, como é que ele tá roxo? Porque ele está corado. Ele está corado, ou seja, pintaram ele para a gente poder observar no microscópio. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Inicialmente, né, faz a coleta do seu sangue com a agulha, né, lá no posto. Aí coloca uma gotinha numa lâmina, essa lâmina é de vidro, aí pega outra lâmina, espalha essa gotinha de sangue. Aí pega essa lâmina, ó, vai molhar, né, nesses corantes, aí eu só sei o nome do azul de metileno, não me lembro dos outros. Aí vai corando, tá certo? Esse primeiro aí, esse azulzinho primeiro é um fixador, e esses outros três ali são corantes. Então, essas células vão chupar, né, vão adquirir algumas colorações. Aí, por exemplo, a coleta era assim, tá vendo? Quando foi riscada a plaquinha, ficou assim, desse jeito, ó. Já quando faz a coloração, ela fica desse jeito. Então, o farmacêutico, o bioquímico, vai poder analisar melhor as células e observar como a gente viu antes. Esse aqui é outro exemplo do mesmo campo claro, né? Aqui a gente vê em rosa os glóbulos vermelhos. E esse C aqui, gente, é o Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, a gente adquire ele através da picada do barbeiro e dá uma doença chamada coração crescido, tá certo? Aqui é outro exemplo, né, que é um exame, um microscópio com fase, contraste de fase. A gente tá vendo novamente o paramécio e como é que ocorre isso. O contraste de fase é o seguinte, é emitido uma luz diretamente nessa célula, e o que vai se observar são as estruturas internas, ou seja, todas as estruturas que estiverem dentro desta célula vão ser observadas, certo? Diferente da anterior, que eu só vou ver a forma corada, né? Já aqui, ó, eu vou ver o interior da célula, tá certo? Outro exemplo é campo escuro. Já no campo escuro, eu não vou conseguir ver a estrutura lá dentro da célula. Eu vou ver as formas ao redor. Por exemplo, você veja que aqui é uma fórmula assim, né? Toda enroscada, sei lá, enroscadinha, certo? Aqui é um exemplo de que a gente tá vendo que aqui. Aqui são vários para bactérias tentando invadir essa célula. Tá vendo? Outro exemplo, né, a microscopia de fluorescência. Esse que é um exame que é realizado, ele é mais caro, tá certo? Aí como é que ocorre? Nesse exame, inicialmente pega o paciente, coloca na veia dele um marcador fluorescente, uma substância, um reagente. Aí esse reagente vai impregnar, né, nas células do corpo dele, aí vai ser coletada o sangue, ou então, por exemplo, a amostra, né, do tecido, e depois, posteriormente, vai se acrescentar esse marcador. Aí, o que vai ocorrer? Vai se emitir luz, tá certo? E esta luz vai detectar pelo comprimento de onda, ou seja, quanto mais a luz vai uma luz ultravioleta, aí vai destacar as cores, tá certo? Aí vai se observar o quê? Por exemplo, antígenos, anticorpos, tá certo? Outro exemplo aqui, gente, a gente viu até agora os exemplos de microscópios ópticos. Agora, a gente vai ver os exemplos de microscópio eletrônico de transmissão, tá certo? Então, vamos observar que ele é mais robusto, né? A gente observa aqui também, veja, uma tela, tá certo? Uma tela de computador. Ou seja, você não vai colocar seu olho diretamente no microscópio, né? Ainda que tem aqui embaixo, ó, pra gente observar. Mas a melhor maneira de se observar é aqui através da tela.
E como é que é realizada essa visualização? É disparado nesse microscópio um feixe de elétrons, tá certo? E esses elétrons vão ser emitidos e de acordo com a imagem que é lida pelo gradiente de claro e escuro. Então, eles vão ver mais claramente o gradiente entre claro e escuro, tá certo? Aqui é um exemplo de imagem, tá certo? Desse microscópio eletrônico de transmissão, tá bom? A gente observa aqui, gente, aqui é um corte de células do estômago, tá bom? Então, a gente vê o quê? Ó, que tem os lugares mais escuros, não é isso? Os lugares mais claros. Então, a gente vai observar esse gradiente de cores. Tá vendo aqui em preto e branco, que é claro e escuro, apenas que ele observa. Aqui, gente, já vai ser outro tipo de microscópio. Esse é o microscópio de varredura. Ele é mais potente, ele é utilizado para também ver células ou estruturas ou seres maiorzinhos, tá bom? E da mesmo modo, ele é usado feixe de elétrons. Vamos observar agora algumas imagens. Esse aqui, gente, é aquele famoso ácaro, tá certo? Que tem no sofá, no travesseiro, no colchão, que muitas pessoas têm alergia. Então, esse monstrinho aí gordinho é o ácaro, come restos de células de pessoas. Esse ser aqui escalando, tá vendo? É um piolho. Então, aqui é um microscópio de varredura que viu um piolho. Aqui, gente, são células do nosso sangue, ó, as células vermelhas. Vocês estão observando que, diferente daquela primeira imagem que eu mostrei, né, que também eram células vermelhas, essa aqui você consegue ver como se fosse até em 3D, né? A imagem bem clara de que elas estão umas por cima das outras, como se tivesse profundidade. E aqui, gente, é um corte transversal de um osso, tá certo? E de um osso, e aqui, gente, nesse vermelho, veja, são as mesmas hemácias ou células vermelhas, porque o nosso sangue é formado dentro dos nossos ossos, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer a vocês por prestar atenção a essa aula. Depois eu vou postar mais alguma coisa, tá certo? Obrigado.